E agora nós passamos para o segundo momento. Eu disse que eu dividiria a história de Ana em 3 momentos. O segundo momento é o momento da problemática. É quem é Ana e o que está acontecendo com ela na história, quais são os problemas que essa mulher ela enfrenta e por que ela está hoje nas Escrituras. Né? Afinal de contas, ela tem que ter uma história muito marcante para Deus ter permitido que ela ficasse e permanecesse nas Escrituras. Bom, vamos aos problemas familiares de Ana. Em primeiro lugar, Ana é casada com um homem chamado Eucana, e assim está registrado em 1 Samuel, no primeiro capítulo de Samuel. Ana é casada com um homem chamado Eucana. Eucana não é esposo só de Ana, eu disse que a poligamia era aceitável e ela fazia parte de um casamento polígamo. Ela é casada com Eucana, que também é casado com Penina. São 2 mulheres, Penina e Ana. E o primeiro problema dessa família é o fato de que Penina podia ter filhos e Ana não podia tê-los. A Bíblia registra que Ana era estéril. E esse é um primeiro problema. Penina podia ter filhos e Ana não podia tê-los porque era estéril. E eu digo que é um problema naquela nação, um grande problema naquela nação, porque, e vou abrir aqui um outro parênteses para a nossa compreensão, naquele momento da história, naquela cultura, não obstante a tragédia histórica que eu comecei desde o princípio tratando do declínio espiritual, moral e cultural, ter filhos naquela época era sinal de bênção. Diferente do que hoje nós estamos assistindo nas nações, isso não é um problema da nação brasileira, mas diferente do que estamos assistindo hoje na nossa nação, as mulheres e ter filhos hoje torna-se um peso, torna-se um fardo. E não é à toa que muitas mulheres hoje têm abraçado a bandeira do aborto como se isso fosse um direito delas. Quando na verdade, se nós formos à luz das Escrituras, isso é altamente, isso vai contra o padrão de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. A Bíblia vai dizer que tirar ou dar a vida por ser competência exclusiva de Deus. Qualquer um que o faz, ou qualquer um que aprova quem está fazendo ou defendendo uma bandeira como o aborto, ele está usurpando essa competência exclusiva de Deus e em momento oportuno vai ser chamado a prestar contas disso. Então, nesse momento da história, a palavra aborto, ela sequer é mencionada. Aliás, a palavra aborto sequer existe nas Escrituras. Exatamente porque nós estamos em um momento da história, principalmente aqui no Antigo Testamento, a luz, e no Novo não vai mudar. No Novo Testamento não muda esse padrão de que filhos são sinal de bênção, filhos são sinal de que Deus está intervindo naquela família. Filhos eram sinal de que a nação, a geração seria perpetuada. Filhos era sinal de que Deus estava abençoando aquela casa. A ausência de filhos, para nós vermos a seriedade do que era filhos no momento de Ana, da história dessa mulher. Filhos, a ausência de filhos, no caso de Ana, dessa esterilidade, era sinal de que Deus estava amaldiçoando aquela família e de que Deus estava amaldiçoando aquela mulher. Então, esse é o grau e o nível da seriedade de ter filhos naquele momento e naquela época da história. E volto a dizer naquela época porque hoje a bandeira tem se levantado uma outra bandeira de que ter filhos é um peso, de que ter filhos é um fardo. E é interessante porque, abrindo esse parênteses, vale citar que eles usam para defesa disso o fato de que o feto, o embrião, ele é menos humano do que outros, do que uma criança ou do que um adolescente. E o fato é que ser humano é ser humano desde o princípio, ser humano é ser humano desde o começo, o que muda são os estágios de desenvolvimento do ser humano. Mas ser humano é ser humano desde o princípio. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. E se por um lado a nação de Israel ela estava em declínio espiritual, moral e cultural, nisso ela compreendia altamente o contrário do que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Filhos era sinal de bênção, filhos era sinal da intervenção de Deus, e por esse motivo Ana sofria
E por esse motivo, tantas mulheres daquelas nações, daquelas gerações, daquele tempo da história, tanto sofreram com o problema da esterilidade. Então, primeiro problema, sem dúvida, Penina podia ter filhos, Ana não podia tê-los. Em uma época da história em que filhos era sinal de bênção, em que filhos eram sonhados, desejados e tantas vezes buscados por tantas mulheres, e as que não podiam ter, com certeza, elas sofriam por essa enfermidade, né, por essa esterilidade. Bom, o segundo problema dessa família é que, não obstante Penina ter filhos, a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Talvez por conta da própria esterilidade, a Bíblia não registra, mas diz que Eucana amava mais a Ana. E o fato é que ele demonstrava isso. Não era algo que ele sentia no seu particular e ficava com esse sentimento, ele demonstrava. E se ele demonstrava isso por uma, com certeza ele gerou uma certa rivalidade na outra. Né? Na demonstração de amar mais uma, que era a Ana, ele gerou a rivalidade na outra, Penina, e aí é um outro problema dessa família, a rivalidade de Penina para com Ana, principalmente pelo fato de que Ana não podia ter filhos e ela era uma mulher cheia de filhos. Terceiro problema dessa família é o fato de que, diante desse dilema, Ana não tem filhos, mas Eucana demonstrando mais amor por Ana, a Bíblia registra que Penina, então, ela provocava a Ana. Isso era uma provocação diária. Aliás, a Bíblia registra a palavra excessivamente. Imagina o contexto de um casamento, uma casa, um marido, duas mulheres, uma podendo ter filhos, a outra estéril, e é esse o contexto. Penina provocando diariamente ali a Ana, porque ela não podia ter filhos, e pela própria demonstração ali do amor de Eucana mais com Ana do que com a própria Penina, está aqui instalado, uma família desestruturada. Problemas decorrentes ou da poligamia, ou problemas que são intensificados por esse modelo de relacionamento. Não foi à toa que Deus não o previu como padrão em Gênesis, e desde Gênesis, não foi à toa. Não há registro de casamento polígamo na Bíblia que não tenha gerado problemas. E aqui nós temos apenas mais um deles, né, com um registro claro dos problemas decorrentes ou intensificados pela poligamia. Licença. E hoje não é diferente, né, Raquel? A gente pode observar aí tantos casamentos. Todo casamento tem seu problema. Você também é uma mulher casada. Eu tenho 2 filhos e a gente sabe que a rotina com filho, rotina com só de uma casa, de um relacionamento já não é certo. Não é, como eu digo, não é fácil, né? Mas as pessoas hoje, as mulheres principalmente, devido à exaustão, porque estão muito tempo fora, às vezes não tem nem tempo de ficar com os filhos e com o marido. Então, assim, os casamentos a gente vê que tá cada vez mais frágil, né? O casamento tá uma instituição que é para ser uma instituição forte, mas é uma instituição que está muito frágil e cada dia mais a quantidade de divórcio. Todos os dias a gente ouve dizer, né? De um divórcio, um novo divórcio, e os motivos cada vez mais irrelevantes, né? Sim. Eu entendo que isso faz parte de um declínio espiritual de uma nação, onde não se tem um relacionamento forte com Deus, onde uma nação rejeita a Deus, onde uma mulher ou um homem dentro de uma casa diz que não quer a Deus e não quer a presença dele, aquilo se torna suscetível a que problemas mínimos eles sejam e tenham como a principal resolução o divórcio, né? E o que nós vamos ver nessa situação e nessa história de Ana é que era um casamento polígamo. É que não era fácil, Ana estava sendo provocada todos os dias, e o que nós vamos passar para agora, o que a história segue dizendo, é que esse problema não se resumia a dentro da casa, e por isso Ana deixa a sua marca, e nós vamos falar isso ao final, é porque o divórcio não passava pela cabeça. E vejamos, e olha o contexto que nós estamos tratando. Se nós continuarmos aqui na história, o problema não ficou dentro de casa. A Bíblia diz que, e a história segue dizendo, que uma vez ao ano, essa família, como fazia todos os israelitas,
eles subiam a Siló. Essa família morava na cidade de Ramá. Ramá fica aproximadamente 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Dali eles seguiam para Siló uma vez ao ano, em torno de 25 a 30 quilômetros de distância. Eles faziam isso como todos os israelitas, uma vez ao ano. E eles se dirigiam a Siló, porque ali estava localizado, no Antigo Testamento se chama tabernáculo, a casa do Senhor, a tenda da congregação. São nomes, e para nós entendermos no dia de hoje, equivale a um templo. É como se eles saíssem de sua residência ali uma vez ao ano e se dirigissem ao templo, que não era no mesmo lugar, em outro local, para então ali adorar, para cultuar a Deus, para levar os sacrifícios como ordenado por Deus. Vale a gente lembrar que nós estamos no Antigo Testamento, estamos antes aqui de Jesus Cristo, então um momento da história em que os sacrifícios de animais eram uma ordem. No Novo Testamento deixa de ser exigido porque Jesus Cristo se fez o perfeito sacrifício por todos, mas nós ainda estamos no Antigo Testamento. Então, eles faziam essa longa caminhada para adoração, para o templo. No templo e no tabernáculo estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto que representava a presença de Deus ali naquele templo. Então, todo esse caminhar, toda essa caminhada, na verdade, era para adoração e era feita uma vez por ano, e o motivo era realmente cultuar e adorar ali a Deus. E os problemas acompanhavam essa família junto para o templo. Os problemas não ficavam dentro de casa, eles acompanhavam a família para a igreja. A Bíblia registra que, para nós vemos que a história é atual, né? Não é diferente de contextos que às vezes, tantas vezes assistimos, ouvimos falar ou presenciamos. A Bíblia registra que no templo, enquanto Ana estava em oração diante de Deus, Ana orava por um filho. Era o sonho da vida dela, como eu disse, filhos eram sonhados, e era um sonho sem dúvida da vida dela. E Ana, ela, no templo, tirando aquele momento de adoração, de culto e de oração, a Bíblia diz que Penina, não satisfeita com as provocações diárias, nesse momento ela intensificava as suas provocações. Nesse momento em que Ana estava em oração, nesse momento em que Ana estava um momento de entrega ali, clamando ao Senhor por um filho, e a história diz, a Bíblia registra que ela é como se ela intensificasse aquela provocação para com Ana, de tal modo e a tal ponto que a Bíblia diz que Ana chorava, que Ana não comia, e o seu esposo, para não ajudar, né, embora Eucana a amasse, como eu disse no princípio, nós vamos ver aqui um homem que não sabia lidar com o problema de sua esposa. Nós vamos ver aqui um homem que ele a amava, mas ele não sabia lidar com o problema dela, e não só não sabia lidar, como não lhe ajudava. Diante dessas provocações excessivas, e agora nós estamos no contexto da igreja, né? Vamos pensar do templo, para nós situarmos no dia de hoje. Nesse contexto, nós vemos Penina provocando excessivamente, e Eucana, ao invés de ajudá-la, não há registros de que ele orava com ela, não há registros de que ele orava pelo sonho dela, não há registro. Mas quando há registro da intervenção desse marido em relação à sua esposa, o que nós vemos é Eucana chegar para Ana, capítulo 1, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, quando Eucana diz: Ana, por que choras? Ana, por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E quanta insensibilidade, né? Quanta insensibilidade desse esposo, quanta insensibilidade desse homem, que diante daquele contexto, não só apenas não ajudou, como intensificou aquele problema. Mas não era só Penina, não era só o esposo, e eu disse que nós estamos no contexto do templo. E eu disse lá no princípio que a nação está em declínio espiritual. Toda a nação, a maior parte da nação, o que chegou inclusive aos líderes espirituais daquela nação. Os próprios sacerdotes, os líderes espirituais daquele tempo, inclusive eles
se renderam aos pecados daquela geração. Inclusive eles apostataram, abandonaram a fé, abandonaram os padrões e as normas determinadas por Deus, inclusive eles. E aqui dentro do templo o que nós temos é Penina provocando, o esposo incentivando e o líder espiritual, quando chamado, né, pela sua própria separação e profissão, se assim podemos dizer, chamado a orar com ela da mesma forma. A Bíblia diz que Eli era o sacerdote nesse momento do templo, e a Bíblia diz que ele olhando e ele vendo Ana mover os lábios, era uma oração audível, provavelmente. Então ele ouvindo e ele vendo ela mexer os lábios e chorar incessantemente com amargura de alma, a Bíblia diz que ele chega para Ana e diz: aparta-te desse vinho, mulher, tu estás embriagada. Essa a postura é para nós vermos o nível do declínio espiritual de uma nação que não poupou os líderes do templo, que não poupou os líderes espirituais, para nós vermos o cuidado que esses líderes precisam ter quando toda uma nação começa a declinar espiritualmente, não achar que isso não vai chegar até eles. Então nós vemos aqui o próprio líder do templo, Eli, licença, o próprio líder do templo, Eli, chamando Ana de embriagada, por conta da intercessão, por conta do modo como ela suplicava ali por aquele sonho, e para que Deus intervisse na causa dela. Afinal de contas, era uma humilhação, né? Uma mulher naquela nação, naquele tempo, sem filhos, era humilhante. Era humilhante para o seu esposo, para a esposa do seu esposo, para a nação como um todo, para a cultura, era humilhante. Então, esse é um momento em que Ana intensifica a sua oração e, infelizmente, por parte desse líder espiritual, o que nós temos aqui é que ele também foi atingido pelo declínio espiritual de toda aquela nação. Em síntese, o que nós temos: problema em casa, problema levado para a igreja. Penina tentava acabar com os sonhos de Ana em casa, o seu esposo tentava acabar com os sonhos dela em casa, na igreja. O líder espiritual a quem ela podia recorrer também tentava acabar com os seus sonhos. Nós temos uma perspectiva humana aqui de uma mulher que facilmente abandonaria o Deus que ela serve e facilmente uma mulher que desejaria desistir dos seus sonhos, que desistiria dos seus sonhos. Sob a perspectiva humana dessa história, dessa problemática de Ana, o que nós temos é facilmente uma mulher que tem todos os motivos, seja em casa, seja na rua, seja em casa, seja na igreja, uma mulher que ela tinha todos os motivos para abandonar o Deus que ela servia e para desistir dos sonhos que ela tinha, que era um sonho de ter filhos. E essa é a perspectiva humana. Se nós olharmos, caso eu estivesse aqui no lugar de Ana, a perspectiva humana era dessa fácil desistência, tanto de Deus como dos sonhos que ela tinha. Mas, se Ana tivesse abandonado ao Deus que ela servia, e se Ana tivesse desistido dos sonhos que ela tinha, eu e você não estaremos falando dela aqui no dia de hoje, 2023. Se Ana tivesse, em primeiro lugar, abandonado o Deus que ela servia e desistido dos sonhos que ela tinha, ela estava no hall de mulheres que de geração em geração têm feito exatamente isso. Diante de problemas dentro de casa, diante de problemas no trabalho, diante de problemas na igreja, como você diz, a carga feminina hoje ela é muito alta, porque é casa, trabalho, igreja, filhos, então filhos, casamento, marido, toda essa carga é a um só tempo. O que nós temos aqui é que facilmente mulheres têm ao longo da história abandonado ao Deus que serve e desistido dos sonhos por problemas em casa, por problemas no trabalho e por problemas na igreja. Essas mulheres que estão desistindo pelo meio do caminho,
elas não estão deixando legado nenhum. Elas não estão deixando marca nenhuma para ninguém ao longo das escrituras, ao longo da história, na verdade, ao longo da história, marca nenhuma. Mas o que deixou marca na vida de Ana, o que sem dúvida fez diferença, foi, diante de uma perspectiva humana, ela decidir contrariar toda aquela perspectiva. Tudo começou com a decisão dessa mulher, a decisão de contrariar a perspectiva humana de que era mais fácil, já que na nação dela todos já tinham apostatado da fé, era muito mais fácil ela apostatar também e deixar o Deus que ela servia e que afinal de contas não realizava os sonhos dela e desistir dos sonhos que ela tinha, né? Afinal, que incentivo ela tinha? Seja a outra esposa, seja o esposo, seja o líder espiritual, ela não tinha incentivo nenhum. Então, nós estamos diante de uma mulher que decidiu contrariar as perspectivas humanas, que, como eu disse, seria muito mais fácil, naquele contexto, ela abandonar o Deus e desistir dos seus sonhos. Mas nós estamos falando de Ana, nós estamos falando de uma mulher que deixou uma marca,